O diagrama de causa e efeito. O famoso Ishikawa, como minha Caroline fala, né? Ishikawa porque foi criado por um engenheiro japonês. Tá? Um engenheiro japonês, se não me falha a menor, Satoru Ishikawa. Se não me falha a memória, tá? Eu não sou muito bom de decorar nome, só o sobrenome dele, Ishikawa, sei que é um engenheiro de segurança japonês e criou esse diagrama. Ele é usado também para problemas de qualidade, de produção, tá? De produtividade e também para a parte de prevenção de acidentes. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, é um instrumento gráfico para indicar ou identificar, organizar e apresentar de modo estruturado as causas de problemas em processos, acidentes e outros fatores, tá? Como eu falei, produção, produtividade e outras coisas. É também designado de diagrama de causa e efeito. Ele tem 3 nomes: ou espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito. Então, para se desenvolver as técnicas, se aplica outras 2 subtécnicas dentro do Ishikawa. Quais são as técnicas? O brainstorm, conhecido como tempestade de ideias, tá? Brainstorms. Houve o acidente. Quando houve o acidente é o que nós vamos praticar já já. Houve o acidente. Então, a partir do momento que houve o acidente, eu vou reunir o pessoal envolvido, tá? Vou levantar o máximo de ideias possíveis. Por isso que é chamado tempestade de ideias. E após isso, eu vou usar os porquês. Geralmente o pessoal trabalha com 5 porquês. Após eu ter lançado aquelas tempestades de ideias, eu vou colher as melhores ideias e vou começar. Por exemplo, teve um acidente. Tá? Um acidente com um rompimento de uma mangueira. Por que a mangueira estava falha? Por que a pressão excedeu o limite? Então, são perguntas que vão nascendo, tá? Das tempestades de ideias. Então, são 2 subtécnicas que são utilizadas. Após isso, tá? Arma-se a estrutura. A estrutura é bem semelhante a uma espinha, por isso que é chamada espinha de peixe. Ela tem a espinha central, aquela espinha maior central, que aquilo ali significa a consequência, o que houve, o efeito. Aquilo ali é o efeito, é o acidente. Por exemplo, nesse caso do acidente, a gente já coloca lá na pontinha acidente com lesão, tá? É o efeito. Então, após isso, arma-se a estrutura e levanta-se as causas referentes. Então, as causas elas vão estar paralelas. São justamente as alças da espinha. Então, referente ao homem, trabalhador, o ambiente, as máquinas, equipamentos, processos, procedimentos e métodos e outros. Esses outros vai depender da sua necessidade. Você pode colocar como outros equipamentos de proteção, você pode colocar como outros equipamentos de proteção coletiva e entre outras coisas que vão surgindo. Observação, sempre lembrar de colocar o efeito, tá? Na extremidade da estrutura. Sempre lembrar de colocar o efeito na extremidade da estrutura. Então vamos lá. Aí um diagrama montado de Ishikawa. Só lembrando a você, essa espinha dorsal aqui, ela é o efeito, tá? Você coloca, a primeira coisa, coloque logo o efeito aqui. No nosso caso, a gente coloca logo, por exemplo, só uma queimadura, aí você bota queimadura de 3º grau. Foi o que ocasionou toda essa parafernália aqui. E essas hastezinhas aqui azuis são as causas, tá? São as causas. Aí eu tenho causas referentes. Aqui é um exemplo de questão de manufatura, de qualidade. Tá? Não é acidente, é só para você ver como é que se usa. Aí aqui tem matéria-prima, referente à máquina, referente à medida, referente ao meio ambiente, referente à mão de obra, referente ao método utilizado. E aqui eu tenho, para cada causa, as subcausas. Tá? A matéria-prima me trouxe quais problemas? Fornecedores não entregaram na hora. Fornecimento próprio não supriu o fornecimento próprio. Aí vem para a máquina. O que foi que houve com a máquina? Aí vem a deterioração dos componentes da máquina, a deterioração da manutenção da máquina. Aí vem para medidas. O que houve com as medidas? Aí instrumentos inadequados, condições locais inadequadas. Aí você vai levantando de acordo com as ideias levantadas. Aí vem para o meio ambiente. O clima não era propício, a oficina desorganizada, tal, entre outras coisas. A mão de obra.
Estresse mental, estresse físico do trabalhador, tá? Sobrecarga de trabalho. Método. O que é que eu posso dizer do método? Procedimento inadequado, instruções, informações e treinamentos, falta de capacitação e daí sucessivamente. Então isso aqui é um diagrama de causas e efeitos, tá? Só lembrando, eu vou levantar as duas subtécnicas, que é o brainstorm, que é a tempestade de ideias, e em cima dessas ideias levantadas eu vou ter os 5 porquês, e nesses porquês eu vou começar a encaixar na minha espinhazinha de peixe, tá certo? Então agora, como eu tinha falado no início, mais do que nunca eu vou precisar da tutoria, vou precisar aqui da ajuda, como ela sempre me ajuda, a Aline aqui na mediação, e vamos praticar, tá? Em conjunto, todas as salas, tá? E aqui nós vamos, de posse das técnicas debatidas, do diagrama de Ishikawa, atente para o filme. Então veja bem isso aqui que eu acabei de falar, atente para o filme. Eu vou pedir para a Billy passar várias vezes esse filme, tá? Atente para o filme que será mostrado em seguida e juntos, a palavra é juntos, em equipe, tá? A equipe aí do Polo Recife, a equipe do Polo Ipujuca vai se juntar, vai discutir. Eu vou dar um tempinho maior, 1 minuto e meio, para começar a trazer os dados. Dados do homem, tá? Dados do ambiente. Queria que Billy voltasse rapidinho aqui para o slide. Tá certo? Só para eu mostrar aqui o slide. Aí a gente vai trabalhar aqui, ó. Aí tá ela toda montadinha. Aí eu tenho dados do homem, dados do método, dados da máquina, dados do ambiente, dados da matéria-prima, se houver, e outros dados, tá? Equipamentos e outras coisas mais. E aqui eu tenho o acidente com lesão, tá certo? Então preste bastante atenção, tá? Eu vou pedir para a Pabili passar mais de uma vez. Preste bastante atenção, é um filme rápido, é um acidente rápido, para que você possa diagnosticar e levantar as ideias para que a gente possa chegar a uma causa, tá? Ou a algumas causas, tá? Então, preste bastante atenção, o Billy vai soltar aí o filme para vocês.